Às 7 horas e 10 minutos no horário local, um míssil Tomahawk irrompe do convés do USS Spruance e parte em disparada na direção do Irão. O propulsor de arranque separa-se. Um motor turbofan do tamanho de uma mesa de centro entra em funcionamento e o Tomahawk mergulha para 15 metros acima da linha d'água. 4 segundos depois, a célula seguinte dispara. Depois a próxima. E mais uma. A maior operação militar americana desde a invasão do Iraque em 2003 acabou de começar. E o Irão estava prestes a descobrir na própria pele por que os americanos não têm saúde pública gratuita. Em 90 segundos, 8 mísseis já foram lançados. 300 metros a noroeste, 2 outros contratorpedeiros executam a mesma sequência. 25 Tomahawks cortam agora o ar rente às ondas, os seus altímetros de radar guiando cada um deles pelos corredores entre os postos de vigilância costeira iranianos. Rotas traçadas para explorar cada lacuna conhecida na cobertura de radar. Tempo de voo até as bases navais do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica no litoral sul do Irão, 40 minutos. No Irão, ninguém faz a menor ideia do que está a chegar. Algures na costa do Golfo, um operador de radar iraniano está provavelmente a tomar chá e a olhar para um ecrã em branco. Tem pela frente cerca de 39 minutos de tranquilidade. Mas os Tomahawks são pacientes e lentos. 880 km por hora sobre águas abertas significa 40 minutos de exposição. Tempo suficiente para um único ping de radar costeiro comprometer todo o ataque pelo sul. Tudo depende agora do que cruzou a fronteira antes deles. Já dentro do espaço aéreo iraniano, uma vaga de drones, Lucas está a fazer algo que nenhuma arma americana jamais fez. Um operador de defesa aérea iraniana numa bateria Bavar 373 observa uma dúzia de contactos lentos materializar-se no seu ecrã, a avançar da costa para o interior a pouco mais de 200 km por hora. Não consegue distinguir quais carregam ogivas de 18 quilos apontadas para a antena do seu radar e quais são apenas ruído. Então faz a única coisa que o treino permite. Dispara. O míssil interceptador sai da rampa. Mais de $1 milhão. Rastreia um drone do tamanho de um cortador de relva. Aproxima-se a 3 vezes a velocidade do som e transforma-o em confete. Mas não era um Tomahawk. O que acabou de ver explodir era um sistema de ataque não tripulado de baixo custo. Um drone Lucas operado pela Força-Tarefa Scorpion Strike. Os próprios drones, fabricados pela Spectral Works em Mesa, no Arizona, foram desenvolvidos por engenharia inversa a partir de Shahed 136 iranianos capturados e custam $35 mil a unidade. E neste momento são as aeronaves mais importantes no espaço aéreo iraniano. Ele dispara de novo. Mais 1 milhão. E de novo. Isto é guerra de troca de custos em escala industrial. Cada interceptador que persegue um drone mais barato do que um carro usado é um a menos no estoque quando 25 mísseis de cruzeiro Tomahawk aparecerem dali a 30 minutos. Pior ainda, cada vez que aquela bateria dispara, transmite a sua posição exata para os sensores passivos dos F-35 que cruzam agora a fronteira iraquiana. Aquele operador está a gastar a sua munição e a pintar um alvo na própria testa ao mesmo tempo. Mas os comandantes de defesa aérea iranianos que celebram as suas vitórias estão prestes a descobrir algo. Cada interceptador que acabaram de queimar iam precisar de todos eles dali a cerca de 25 minutos. Porque o que cruzou a fronteira iraquiana a seguir não custava $35 mil. 12 F-15 e Ram vinham a subir para leste pelo espaço aéreo iraquiano a 90 minutos, encobertos por uma tela de F-35 Yadir a voar em silêncio na dianteira. Os sistemas de guerra eletrônica catalogavam passivamente cada emissão de radar ao longo da fronteira iraniana sem transmitir nada. Os Rams voavam na sombra eletromagnética, cada um deles carregando pesado um míssil Rampage preso sob a linha central da fuselagem. Às 8 horas e 5 minutos no horário local, a formação atinge a altitude de lançamento sobre o oeste do Iraque.
O oficial de armas no assento traseiro observou o seu ecrã de alvos a atualizar-se durante a última hora. Coordenadas refinadas 3 vezes via link 16 a partir de uma aeronave de inteligência israelense, Oron, a fazer círculos sobre a Jordânia. Ele confirma a solução final. O piloto pressiona o gatilho de lançamento. Mais de 1.100 quilos desprendem-se e o RAM empina o nariz com a perda súbita de peso. O fly-by-wire reage antes que as mãos do piloto possam. Por baixo da aeronave, o motor de foguete de combustível sólido acende. A arma atravessa a barreira do som em segundos, deixando para trás um largo rastro de exaustão que o piloto ainda consegue ver a diminuir no espelho retrovisor enquanto o míssil sobe em arco balístico em direção a Teherão. Mais 11 rams soltam-se em segundos uns dos outros. 12 ogivas aceleram agora além de qualquer capacidade de interceptação iraniana nesta fase do voo, a arquear para leste. Um Tomahawk lançado do Iraque precisa de 45 minutos para chegar a Teherão. Estas armas precisam de minutos. Essa diferença é tudo. 45 minutos dão aos operadores iranianos tempo para detetar, rastrear, obter autorização e disparar. Minutos só lhes dão tempo para ver o impacto nas notícias. Os propulsores gastos vão cair em campos pelo leste do Iraque. Analistas de inteligência vão fotografá-los em questão de horas, mas neste momento, 12 ogivas convergem para a rua Pasteur em Teherão. Os Tomahawks estão a 10 minutos da costa do Golfo e as baterias de defesa aérea que os drones Lucas foram esvaziando durante toda a manhã estão a ficar sem o que disparar. Às 8 horas e 10 minutos tudo chega ao mesmo tempo. As armas de longo alcance acertam primeiro. Ogivas supersônicas a chegar com tempo de alerta funcionalmente nulo. O escritório do líder supremo na rua Pasteur recebe múltiplos impactos diretos. Um satélite comercial que passa por cima captura as consequências. Vários edifícios dentro do complexo reduzidos a betão partido. Colunas de fumo a perfurar o ar da manhã. Em minutos, os F-35 israelenses cruzam a fronteira carregando bombas JDAM e GB, U-39 de pequeno diâmetro. É aqui que a fusão de sensores do F-35 justifica cada cêntimo do seu preço. O piloto que se aproxima do Ministério da Defesa não vai alternando entre ecrãs de radar, câmaras infravermelhas e painéis de ameaças. Os computadores da aeronave integram tudo, os seus próprios sensores, dados link, 16 de cada aeronave na formação e imagens de satélite, numa única imagem. Ele vê cada radar iraniano ainda em operação num raio de 300 quilômetros. Cada aeronave aliada, as coordenadas G, PS de 3 edifícios pelos quais está prestes a passar uma bomba. Um ecrã, uma imagem. Como conduzir com um GPS que mostra cada câmara de trânsito, cada radar de velocidade e cada buraco na estrada. Tudo atualizado em tempo real. O Irã passou 30 anos a construir uma rede integrada de defesa aérea. O F-35 transformou-a em material de arquivo. Ele vira o Adir de cabeça para baixo a 7.500 metros de altitude, puxa o nariz em direção ao complexo do Ministério da Defesa e solta uma bomba GB, o 39, de pequeno diâmetro. A arma pesa apenas 113 quilos, um quarto do tamanho de uma bomba JDAM padrão, mas as suas asas em formato de diamante guiadas por GPS permitem-lhe planar por mais de 60 quilômetros a partir do ponto de lançamento. A essa distância, o erro circular é medido em poucos metros. A bomba perfura o telhado do ministério e detona com espoleta de retardo no 3º andar. Exatamente o nível onde vivem os documentos de planeamento militar. Por todo Teherão, o padrão repete-se. O Ministério da Inteligência, a sede da Organização de Energia Atômica, o Complexo Militar de Partim, cada um selecionado porque não pode ser reconstruído rapidamente, realocado ou substituído por sistemas de reserva. Os F-35 não estão a atacar edifícios governamentais aleatórios. Estão a cortar o sistema nervoso administrativo que liga os líderes militares iranianos às suas unidades no terreno.
a sua inteligência e a sua burocracia nuclear. Mas cada minuto que os F-35 passam sobre Teherão, o combustível diminui e a exposição cresce. E das montanhas do oeste do Irão, o sistema de defesa aérea mais capaz do país, aquele que os drones Lucas ainda não alcançaram, está a rastrear cada um deles. 700 quilômetros a sul da fumaça sobre Teherão, os Tomahawks atingem finalmente a costa. A primeira ogiva acerta na base naval do CGRI às 8 horas e 12 minutos no horário local. O edifício de comando desaba para dentro. O depósito de combustível atrás dele pega fogo e uma coluna de fumo negro sobe verticalmente pela umidade da manhã. 4 minutos depois, um F-15 Strike Eagle do 48º Ala de Caça, destacado para a Jordânia a partir da base aérea britânica de Lakenheath, aproxima-se pelo norte a 5.500 metros de altitude e 60 graus de ângulo de mergulho. O oficial de sistemas de armas no assento traseiro vem a encarar esse alvo nos últimos 40 minutos, no seu display de radar, APG-82. Um abrigo de betão reforçado à beira-mar com teto em meia-lua, concebido para proteger as lanchas de ataque rápido classe Paikan. São as embarcações que o Irão construiu para enxamear o Estreito de Hormuz, 15 metros de comprimento, armadas com metralhadoras e lançadores de foguetes, concebidas para sair em grupos de 100 e sobrecarregar petroleiros e navios americanos pelo puro volume de fogo. Hoje, ninguém está a sair em disparada para lado nenhum. Ele designa o abrigo, confirma o bloqueio GPS e solta a GBU-31. 900 quilos saem da estação central. O kit de cauda JDAM desdobra-se. 4 aletas de grelha a ajustar 10 vezes por segundo, a guiar uma massa de aço endurecido em direção a um teto construído para parar estilhaços. Não uma arma que impacta com a força de uma carruagem de comboio. 30 segundos de queda livre. A bomba perfura o arco de betão e detona dentro do abrigo. A sobrepressão não tem para onde ir. As paredes explodem para fora. O teto desaba sobre as embarcações como um punho a fechar-se. O Strike Eagle já está a subir, a puxar 5 Gs de volta à altitude, quando o oficial de armas confirma o acerto nas imagens do pod de pontaria. Abaixo deles, o Estreito de Hormuz permanece aberto e silencioso. O Irão passou 40 anos a ameaçar que o minaria e sufocaria a economia global. As embarcações que deveriam fazer isso estão a arder sob um teto desabado no litoral do Golfo. E a Marinha está longe de ter terminado com o Irão neste dia. 500 metros a leste, o porta-aviões USS Abraham Lincoln avança a 30 nós contra o vento. No convés de voo, um FA-18 e Super Hornet do Esquadrão Z, FA-41 Black Aces, aguarda na catapulta um com os 2 motores F4, 1.4 na potência militar máxima. O oficial da catapulta dobra um joelho e toca o convés. O retentor rompe-se e o êmbolo dispara. De 0 a 265 km por hora em menos de 3 segundos. 4 Gs empurram a espinha do piloto contra o assento ejetável com força suficiente para testar se o pequeno almoço vai ficar no lugar. Os Black Aces estão a caminho de Chabahar, o único porto de águas profundas do Irão no Golfo de Omã. Os Tomahawks acertaram no posto de comando e nos depósitos de combustível 20 minutos atrás. As reservas de petróleo lançam uma coluna de fumo negro visível a 100 quilômetros de distância no infravermelho dos pacotes de ataque. Mas os cais de submarinos ainda estão de pé. E um submarino, classe Gadir, que escape para o mar, pode lançar minas no Estreito de Hormuz, escondido no meio do tráfego comercial. Isso não pode acontecer. O Hornet líder mergulha sobre o cais de submarinos com uma GBU-31. O seu ala do Esquadrão V, FA-14 Top Hatters, segue 30 segundos depois e coloca uma segunda bomba de 900 quilos na doca seca ao lado. Se não se consegue abastecer um submarino, repará-lo ou carregá-lo com minas, ele não é mais do que um enfeite caro.
Um terceiro par de aeronaves aponta para a bateria de mísseis antinávio C-800 e 2 no penhasco costeiro, a mesma que poderia ameaçar petroleiros e navios de guerra da coligação no estreito. 2 bombas, G, B, U, 39 de pequeno diâmetro depois, a bateria deixa de existir. Por todo o litoral do Golfo, o padrão coordenado de Tomahawks seguidos de caças atingiu já a Saluyer, Chabahar e Bandar Abbas, sede dos submarinos classe Kilo iranianos e quartel-general da Marinha do CGRI. O grupo aéreo do porta-aviões ainda tem muita munição nos pilones como seguro contra qualquer embarcação do CGRI corajosa o suficiente para sair. Nenhuma sai. Mas 500 quilômetros a norte, os F-35 sobre Teherão estão a ficar sem combustível e o sistema de defesa aérea nas montanhas ocidentais está a acordar. 3 horas após o início da operação, a arma em que o Irão estava a contar entrega-se finalmente. Depois de Israel ter desmantelado praticamente todas as baterias S-300 fornecidas pela Rússia em outubro de 2024, os engenheiros iranianos fizeram algo genuinamente impressionante. Passaram 2 anos a construir um substituto doméstico, o que as FDI designarão posteriormente como esse A-65, um radar de matriz de fase móvel com alcance de engajamento de aproximadamente 150 quilômetros, o máximo que o Irão conseguia construir sob sanções. Posicionaram-no nas montanhas de Kermanshah, a guardar o corredor ocidental que os aviões israelenses vinham a usar durante toda a manhã. Um EA-18G. Growler do grupo aéreo do Lincoln capta a primeira emissão. O radar de busca do A-65 vinha a pulsar intermitentemente durante horas. Rajadas curtas a tentar rastrear os F-35 sem ficar ligado tempo suficiente para atrair um míssil. Mas agora, com uma segunda vaga de rams a aproximar-se pelo corredor, o comandante da bateria toma a decisão que todo o operador de defesa aérea teme. Muda para o modo de controlo de fogo. Potência máxima. Rastreamento contínuo. Vai tentar um disparo. No momento em que transmite, está acabado. O jammer de nova geração, a LQ-249 do Growler, inunda a frequência de rastreamento com energia suficiente para transformar o ecrã em ruído branco. Simultaneamente, um F-35I que vinha a mapear passivamente aquela emissão a 90 minutos passa as coordenadas exatas via Link 16 e de um Super Hornet em órbita a 65 km a oeste. Um míssil AGM-88 solta-se do pilone, acende o seu motor de foguete e acelera para quase 3 vezes a velocidade do som. O buscador multimodal do míssil, GPS, inercial e guiagem por onda milimétrica, não se importa se o radar for desligado. Ele já sabe onde o radar mora. Da emissão ao impacto, menos de 90 segundos. O Irão passou 2 anos a construir um substituto para o sistema de defesa aérea que Israel destruiu. Israel e os Estados Unidos destruíram o substituto antes do primeiro disparo. Um oficial americano diria mais tarde que suprimiram efetivamente as defesas aéreas iranianas. Esta sequência reescreve o resto do dia. As aeronaves que vinham a fazer círculos sobre o Iraque há 3 horas à espera, exatamente deste momento, recebem finalmente autorização para avançar fundo. 12 F-22 Raptors recebem a chamada. São os caças da base aérea conjunta Langley Eustis, no estado da Virgínia. Indicativos de chamada de Trend 51 a Trend 66, transferidos para Israel via Lakenheath 4 dias antes. Passaram 3 horas a queimar combustível no céu sobre o oeste do Iraque, a observar o quadro de defesa aérea passar de vermelho para amarelo. Agora é a hora. O piloto líder do Raptor empurra as 2 alavancas de potência para o máximo militar e vira para leste em direção ao espaço aéreo iraniano. O seu radar, APG-77, está a pintar tudo num raio de 200 quilômetros, a rastrear contactos do tamanho de uma bola de golfe
enquanto a sua própria aeronave retorna uma assinatura de radar do tamanho aproximado de uma bola de berlindes. Um caça iraniano precisaria de estar a menos de 25 quilômetros para registrar qualquer coisa, e a essa distância, os mísseis AMRAAM do Raptor já estariam a caminho. É o equivalente de radar de ser invisível até já estar dentro da sala de estar de alguém. Mas os Raptors não estão aqui para abater caças. Estão aqui para ouvir. O Sistema de Guerra Eletrônica, ANR 94 do F-22 é o mais eficaz alguma vez instalado num caça. Mais de 30 antenas integradas nas asas, fuselagem e empenagem, cada uma sintonizada numa fatia diferente do espectro eletromagnético. Enquanto o Raptor cruza sobre o Irão Central, o sistema cataloga silenciosamente cada emissão eletrônica no solo abaixo. Uma bateria de mísseis móvel que se realocou durante o caos da manhã e pensa que está escondida já foi geolocalizada pelo seu radar de busca. Um posto de comando do CGRI a transmitir numa frequência que julga ser segura, registrado, coordenadas marcadas, repassado via link 16 a 1F15 e em órbita a 100 km atrás. O piloto do Raptor nunca dispara um tiro que não precisa. Cada dado recolhido pela sua aeronave facilita o trabalho do próximo atacante. A Força Aérea Iraniana, talvez 40 MiG-29 operacionais, alguns F-14 Tomcats sobreviventes e alguns Phantoms envelhecidos que já eram velhos quando Top Gun estreou, permanece em terra. Decisão acertada. Mas no solo do oeste do Irão, um confronto diferente chega ao seu clímax. Enquanto os Raptors catalogam o Irão Central e a Marinha desmantela o litoral do Golfo, o embate mais desesperado do dia desenrola-se nas montanhas de Kermanshah, Lorestan e Khuzestan. 30 F-15 israelenses carregados com bombas planantes, Spice e mísseis de cruzeiro. Delilah espalharam-se por 3 províncias à caça de lançadores móveis de mísseis balísticos. Os caminhões pesados que transportam, erguem e disparam projéteis capazes de alcançar cidades israelenses. A matemática é brutal. Uma equipa de mísseis do CGRI pode tirar um Shahab-3 de um túnel de montanha reforçado, instalar-se num vale, ligar as linhas de combustível, erguer o míssil no trilho e lançá-lo em menos de 30 minutos. Depois devolvem o caminhão vazio para baixo da terra antes da próxima passagem de satélite. As FDI passaram meses a construir pacotes de alvos com inteligência de sinais, imagens de satélite e, segundo relatos, fontes humanas dentro do próprio CGRI. Esta manhã, cada uma dessas fontes está de a ganhar o seu salário. Encontrar um lançador de mísseis nas montanhas do oeste do Irão é como encontrar um food truck específico em Lisboa, exceto que esse food truck está a tentar acertar em Tel Aviv e muda de posição a cada 20 minutos. Imagens de drones das FDI, divulgadas horas depois, capturam o momento que define o dia. Um lançador iraniano apanhado a meio da sequência de preparação num vale estreito, infravermelho granulado. O míssil já na vertical sobre o trilho, provavelmente uma variante do Shahab-3. A equipa de solo visível na base, a ligar os últimos umbilicais de combustível. O oficial de armas no RAM em órbita tem a mira centrada no trilho do lançador, mas aguarda. Se soltar agora, o raio letal da bomba Spice apanha o caminhão, mas o míssil pode tombar intacto, danificado, não destruído. Precisa das linhas de combustível ligadas. Precisa da equipa aglomerada na base. Precisa de tudo no mesmo lugar. 10 segundos. 15. A equipa de solo recua do ponto de ligação do umbilical. Ele dispara. A bomba planante Spice cai do pilone e estende as suas asas. O sistema de guia GPS e eletroótico conduza pelo vale numa trajetória calculada para impactar a base do lançador em ângulo rasante, maximizando a área de explosão sobre o caminhão e o míssil simultaneamente. 12 segundos de voo guiado. A ogiva detona na junção entre o trilho do lançador e o chassi do caminhão.
O tanque de combustível do Shahab-3 rompe-se e 3 toneladas de propelente líquido explodem numa bola de fogo secundária que satura a câmara infravermelha durante 2 segundos inteiros. Quando a imagem volta, o fundo do vale está queimado até ao solo. Do lançador restam apenas destroços, mas não dá para apanhar todos. O Irão tem centenas de lançadores dispersos pelas montanhas ocidentais. Alguns estão em túneis com entradas já destruídas. Alguns são iscas. E alguns, as equipas que abastecem rápido o suficiente, erguem o míssil antes da próxima passagem de drone e disparam antes que um RAM chegue. Já mandaram os seus projéteis em arco em direção às cidades israelenses. Parte do contra-ataque iraniano vai passar. E a única forma de limitar o quanto passa é destruir o maior estoque de armas convencionais do Irão antes que seja lançado. Com os Raptors a alimentar dados de alvos para cada aeronave no teatro de operações e as defesas aéreas iranianas funcionalmente eliminadas, a coligação escala para a capacidade total. A vaga israelense seguinte, mais 30 aviões de combate, espalha-se por Isfahan, Bushehr, Arvaz e arredores. 60 munições de precisão atingem alvos que os ataques iniciais não alcançaram, depósitos de mísseis balísticos, linhas de produção de sistemas de defesa aérea e um quartel-general de regimento de drones. E os depósitos de Shaheds, complexos de armazéns e hangares reforçados repletos de drones de ataque unidirecional Shahed 136, abastecidos, armados, pré-programados com coordenadas de cidades israelenses e bases americanas, empilhados em racks de lançamento à espera da ordem. Os mesmos drones que o CGRI planeava lançar em enxames de centenas como parte da sua retaliação naquela tarde. Bombas de diferentes calibres percorrem depósito após depósito em 3 províncias. 950 drones eliminados. Simultaneamente, ataques americanos destroçam a infraestrutura de comando e controlo do CGRI no interior. Bunkers subterrâneos, repetidoras de comunicações, nós de fibra ótica. A lógica dos alvos é simples. Corte as comunicações primeiro, e os comandantes não conseguem coordenar nada mesmo que queiram. A internet do Irão cai para 4% do tráfego normal, confirmado pelo serviço NetBlocks. No entanto, uma aplicação iraniana de orações religiosas comprometida consegue ainda enviar uma mensagem simples para milhões de telemóveis. A ajuda chegou.